Dirijo uma saudação muito cordial a todos aqueles que participam do tema de hoje do curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre o mundo das relações. Trata-se de um tema de grande importância, que nos permitirá descobrir em que estado se encontram as relações que mantemos com o nosso corpo físico, com as outras pessoas e com o mundo que nos rodeia, e, sobretudo, a relação com o nosso próprio ser interior. Também veremos de que maneira podemos melhorar essas relações, pois alcançar um relacionamento correto em todos os níveis, tanto internos quanto externos, é o que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Todas as relações humanas têm um propósito profundo e significativo, porém, devido à nossa ignorância em relação ao seu valor e à sua verdadeira função, acabam se deteriorando com o tempo. Hoje vamos analisar cada uma dessas relações, compreender a função de cada uma, observar em que estado elas se encontram, refletir sobre qual seria o seu estado ideal e aprender como podemos corrigi-las. Além disso, conheceremos uma prática muito interessante chamada o dossiê do eu. Vejamos, então, que existem três tipos principais de relacionamentos que todos nós possuímos. O primeiro é a relação com o nosso corpo físico, esse corpo planetário que nos permite estar presentes nesta terceira dimensão. O segundo é a relação com o mundo exterior. Aqui se incluem as relações com o nosso casal, com a família, com os amigos, colegas e com as pessoas em geral, assim como a relação com a nossa profissão, com o dinheiro, com a política, com tudo que faz parte do meio ambiente e também com a natureza e com tudo que compõe este planeta Terra em que vivemos. O terceiro é a relação do ser humano consigo mesmo. E esta, apesar de ser a relação mais importante, é também a mais esquecida. Para a maioria das pessoas, esse tipo de relacionamento não tem a menor relevância, e isso acontece porque não nos conhecemos, não conhecemos o nosso mundo interior e, por essa razão, a conexão com a nossa parte divina acaba ficando bloqueada. Vejamos agora a relação com o corpo físico. Esta é a relação que mantemos com o nosso corpo planetário. Costumamos acreditar que conhecemos bem o nosso corpo físico, porém, na realidade, nem mesmo os maiores cientistas do mundo conhecem profundamente o corpo de carne e osso. Dada a sua organização extremamente complexa, ele está, sem dúvida, muito além da nossa compreensão. A função do nosso corpo físico é gerar e condensar a energia sexual. Essa energia representa o princípio criador que existe em nós. O nosso corpo físico foi criado por meio do sexo e é também através do sexo, do uso sábio da nossa energia sexual, que nos criaremos internamente, ou seja, que construiremos os corpos internos que nos permitirão estar presentes nas diferentes dimensões da natureza. Para que isso seja possível, é fundamental aprendermos a estabelecer uma relação correta com o nosso corpo físico. Como a principal função do corpo físico é gerar e condensar a energia sexual, o uso incorreto dessa energia nos leva a desenvolver uma relação extremamente negativa com ele. Convencidos de que a felicidade se encontra no prazer, damos livre curso aos nossos desejos. E, nessa busca incessante por satisfação, alimentamos o corpo de forma inadequada, consumimos substâncias tóxicas e, o mais grave, desperdiçamos continuamente todos os recursos energéticos do nosso corpo físico, sobretudo por meio da fornicação, que consiste na expulsão da energia sexual através do orgasmo e da ejaculação. Como consequência, ocorre um grande desgaste energético, que resulta no enfraquecimento do corpo físico. À medida que as nossas diferentes energias são utilizadas pelos nossos defeitos psicológicos, esses defeitos realizam uma condensação negativa da energia, dando origem a diversas enfermidades que acabamos sofrendo como consequência ou karma. Os defeitos psicológicos se manifestam primeiramente em nossa mente e em nossas emoções, e a partir daí, acabam se refletindo no plano físico. Os pensamentos estão relacionados aos átomos, e cada vez que alimentamos pensamentos negativos, contaminamos esses átomos. O acúmulo constante de pensamentos negativos acaba contaminando ou adoecendo as moléculas, que correspondem às nossas emoções. Por sua vez, o acúmulo de emoções negativas, ou de moléculas contaminadas, acaba afetando as células do corpo físico, gerando diversas doenças. Por exemplo, a condensação negativa de energia provocada pela raiva causa danos ao fígado, à cabeça, ao coração e à visão. A luxúria dá origem às diferentes formas de câncer.
A tristeza, a ansiedade e a depressão provocam problemas estomacais, como gastrite, úlceras, entre outros, além de problemas cardíacos. Dessa forma, vemos claramente como permitir que os nossos defeitos psicológicos desperdicem a nossa energia nos levou a uma relação muito negativa com o corpo físico, algo que se manifesta nas inúmeras enfermidades e doenças que sofremos. A realidade é que todos esses defeitos foram criados pela fornicação e, enquanto não realizarmos um trabalho consciente voltado para o uso sábio da nossa energia sexual criativa, não conseguiremos levar essa relação ao seu estado ideal. E qual seria esse estado ideal? Um corpo saudável, cheio de vitalidade, no qual realizamos uma condensação correta da energia que, por meio da prática do sexo superior, nos permite criar os nossos corpos internos. E como podemos alcançar isso? Como corrigir a nossa relação com o corpo físico? Isso será possível por meio da prática dos 3 fatores para a revolução da consciência, especialmente através do nascimento espiritual. Ao praticarmos a morte psicológica, eliminaremos os defeitos psicológicos que vivem em nosso interior e que nos conduzem constantemente a estados interiores equivocados, desperdiçando nossas energias de forma inútil em todo tipo de reações negativas. Por meio da autoobservação constante, poderemos descobrir esses defeitos psicológicos, que devem ser compreendidos e eliminados mediante um pedido sincero à nossa Mãe Divina particular. Mãe Divina, elimina de mim este defeito. Podemos buscar a cura das nossas enfermidades por meio de medicamentos, de preferência os mais naturais possíveis. No entanto, de nada adianta tentar curar uma doença se não eliminarmos o defeito psicológico que a originou. Hipócrates, o sábio médico da Grécia Antiga, disse: antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar aquilo que a deixou doente. Portanto, é indispensável renunciar aos nossos defeitos psicológicos para libertar a energia que eles aprisionaram e condensaram de forma negativa. Por meio da projeção astral, podemos investigar junto ao nosso ser interior quais defeitos deram origem a determinada doença ou condição física, a fim de trabalhá-los conscientemente. O sacrifício pela humanidade também é necessário, pois muitas de nossas doenças têm origem kármica, ou seja, são consequências dos danos que causamos aos outros e a nós mesmos devido aos nossos defeitos psicológicos. Assim, precisamos gerar Dharma por meio da ajuda consciente ao próximo, para deixar de pagar nossos karmas com dor e começar a pagá-los com atos de amor. Através das práticas ensinadas na conferência Leis do Karma e do Dharma, podemos utilizar o Dharma para equilibrar esses karmas, que muitas vezes se manifestam sob a forma de doenças e enfermidades. Mas, como eu estava explicando, o fator que nos ajudará de maneira especial a melhorar a nossa relação com o corpo físico é o nascimento espiritual. A nossa energia sexual é extremamente poderosa, regeneradora e criativa, é a própria força vital. E quando começamos a utilizá-la com sabedoria, praticando o sexo superior e abandonando definitivamente a fornicação, passamos a condensá-la positivamente ao longo da coluna vertebral, iniciando assim um profundo processo de regeneração do corpo físico e do corpo vital. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de relação: a relação com o mundo exterior. Trata-se da relação com os nossos semelhantes, a família, o casal, os amigos, os colegas e a humanidade em geral. Inclui também a relação com o mundo em que vivemos, ou seja, as nossas relações de trabalho, com o dinheiro, os negócios e tudo o que diz respeito à nossa vida material, assim como a relação com o nosso planeta. A relação com o mundo exterior e com todos os seres que nele habitam possui uma função muito importante, pois é por meio dessas relações externas que podemos desenvolver o amor consciente através do serviço altruísta. É muito comum que o estado atual das nossas relações com o mundo exterior seja bastante negativo. Nesse segundo tipo de relacionamento, geralmente nos colocamos como vítimas das circunstâncias. É lamentável constatar que ainda não aprendemos a criar conscientemente as circunstâncias da nossa própria vida. Muitas pessoas não conseguem se adaptar a nada nem a ninguém, nem tampouco alcançar um verdadeiro êxito na vida. Com frequência, mantemos uma relação desequilibrada com o mundo exterior e, como consequência, vivemos conflitos constantes, inimizades, relacionamentos difíceis com o casal e com os filhos, além de sofrermos com a solidão, problemas econômicos, sociais e tantas outras dificuldades.
É devido à relação incorreta com o mundo exterior que vivenciamos situações de escravidão e pobreza, e que o nosso mundo apresenta tanta poluição e um profundo desequilíbrio ambiental. No entanto, precisamos compreender que a causa dos nossos conflitos permanentes, assim como do estado geral da sociedade e do planeta, está nos nossos defeitos psicológicos, especialmente no egoísmo e na incapacidade de amar e servir os outros de forma desinteressada. O exterior é apenas o reflexo do interior. Portanto, se quisermos viver essas relações em seu estado ideal, um estado de harmonia, no qual experimentamos liberdade e prosperidade, será necessário iniciar um trabalho interior que nos permita eliminar o egoísmo que nos impede de desenvolver amor por todos os irmãos da humanidade e pelo planeta em que vivemos. À medida que trabalhamos sobre nós mesmos, praticando os três fatores para a revolução da consciência, alcançamos uma transformação interior que nos permitirá melhorar naturalmente as nossas relações com o mundo exterior. Podemos observar que quase nunca fazemos algo verdadeiramente em benefício dos outros. Na maioria das vezes, agimos buscando algum ganho direto ou indireto, reconhecimento, ou até mesmo para criar dependência ou comprometimento nos demais. Por isso, é sobretudo o fator do sacrifício pela humanidade que nos permitirá desenvolver a capacidade de agir de forma abnegada em benefício do próximo, e isso é o amor, pois o amor se expressa por meio das ações. Será necessário começar sacrificando os nossos defeitos psicológicos para corrigir a relação equivocada que mantemos com os outros e com o próprio planeta. Mas, acima de tudo, será preciso sacrificar o nosso tempo para ajudar os demais. Toda ajuda prestada de forma desinteressada tem valor. No entanto, a maior ajuda que podemos oferecer é compartilhar com os outros o conhecimento que tanto nos auxilia a transformar as nossas próprias vidas. Dessa maneira, desenvolvemos o amor quando sacrificamos o nosso tempo para ensinar outras pessoas a despertarem a sua consciência. Agora vamos analisar qual é a relação que mantemos conosco mesmos e em que estado essa relação se encontra. A relação consigo mesmo é a relação com o nosso ser interior, com a nossa consciência, com aquela parte de nós que é divina e eterna. Somente ao nos conectarmos com o nosso verdadeiro ser divino poderemos alcançar a autorrealização e experimentar a felicidade plena, verdadeira e completa, pois esse é o objetivo do nosso próprio ser. Essa é a relação mais importante de todas, e, no entanto, também a mais negligenciada. Estar em mau relacionamento conosco mesmos é o que nos leva a sofrer profundamente devido à falta de iluminação interior. Quando nos esquecemos do nosso verdadeiro ser interior, acabamos fascinados e perdidos nas trivialidades deste mundo e nos afastamos do verdadeiro propósito da nossa existência. Passamos a dedicar nossas forças à satisfação dos desejos, porém essa busca equivocada pelo prazer conduz inevitavelmente a mais sofrimento, confusão e vazio interior. Aqueles que sofrem com a falta de iluminação interior precisam conectar a mente aos centros superiores do seu ser. Existem inúmeros aspirantes que, por se sentirem desanimados, deprimidos ou por não possuírem experiências psíquicas nem iluminação íntima, acabam renunciando ao trabalho esotérico sobre si mesmos. São poucos os que sabem aproveitar conscientemente as adversidades. Quando essa relação está em seu estado ideal, conseguimos permanecer constantemente na lembrança de nós mesmos e passamos a perceber resultados claros no nosso trabalho interior, na meditação, na concentração, no nascimento espiritual, na negociação dos nossos karmas, na projeção astral, entre outros aspectos. Além disso, estabelecemos uma comunicação constante com o nosso ser interior. Para corrigir a relação com o nosso próprio ser, é necessário concentrar-nos no trabalho dos três fatores da revolução da consciência, pois morrer psicologicamente, nascer espiritualmente e sacrificar-se pela humanidade é, na prática, realizar o trabalho do nosso ser interior. Dentre esses fatores, o mais decisivo para alcançar e manter um bom relacionamento consigo mesmo é a morte psicológica. Em momentos de severa tentação, desânimo ou profunda desolação, é indispensável recorrer à lembrança interior de si mesmo. Quando alguém provoca em si o choque da lembrança de si mesmo, ocorre uma transformação profunda em todo o funcionamento do corpo, de modo que até mesmo as células passam a receber uma nutrição diferente. É necessário iniciar um trabalho sério e contínuo de eliminação dos defeitos psicológicos, a fim de libertar e desenvolver as diferentes partes do nosso ser.
Além disso, devemos trabalhar com atenção especial os defeitos do orgulho, da autossuficiência e da má vontade, para assim desenvolver a obediência ao ser interior, pois é o nosso ser quem nos guiará ao longo de todo esse caminho de autoconhecimento. Inquestionavelmente, precisamos estabelecer relações corretas não apenas com o nosso corpo planetário e com o mundo exterior, mas também com cada uma das partes do nosso próprio ser. Por isso, é fundamental fazermos uma pausa e refletirmos conscientemente sobre o estado em que se encontram essas relações, questionando-nos, de forma íntima e pessoal: como está a minha relação com o meu corpo físico? Como é o meu relacionamento com os outros? Como está a minha relação com o planeta? Como está o meu relacionamento com o meu ser interior? Agora vou explicar uma prática por meio da qual podemos utilizar o tema estudado hoje para alcançar uma compreensão profunda da necessidade de eliminar qualquer defeito psicológico que possuímos e que esteja nos conduzindo a relações equivocadas. Essa prática se chama o dossiê do eu. Ela consiste em elaborar um registro detalhado de um determinado defeito psicológico, observando como ele tem provocado um mau relacionamento com o corpo físico, com os outros e conosco mesmos. Esse trabalho nos ajudará a compreender a necessidade real e urgente de eliminar esse defeito da nossa psicologia, além de nos dar força e clareza para decidir renunciar, de uma vez por todas, a esse modo negativo de ser. Podemos elaborar esse dossiê para qualquer defeito psicológico, como por exemplo o defeito alcoólico, a raiva, a inveja, o ciúme, a pornografia, a masturbação, a fornicação, a preguiça, ou qualquer outro defeito que necessite ser profundamente compreendido para que possamos decidir eliminá-lo. Devemos então refletir com profundidade, fazendo a nós mesmos perguntas como: que danos esse defeito causou ao meu corpo físico? De que forma esse defeito prejudicou o meu relacionamento com as outras pessoas? Isso me levou à solidão, à pobreza ou a outras dificuldades? Como esse defeito afetou o meu relacionamento comigo mesmo? De que maneira ele me afastou do meu próprio ser? É altamente recomendável anotar essas respostas, pois nelas encontraremos muitos detalhes sobre o defeito estudado, o que nos ajudará a aprofundar ainda mais a nossa compreensão durante a meditação. Um defeito para o qual já elaboramos um bom dossiê, e do qual conseguimos enxergar claramente todas as formas pelas quais nos prejudicou, é um defeito que já compreendemos suficientemente para condená-lo à morte e decidir eliminar todas as suas manifestações, libertando-nos definitivamente. Espero que essa prática seja muito útil para você. E este foi o tema da nossa palestra de hoje. Como de costume, convido você para o próximo tema que estudaremos, no qual aprenderemos como dissolver qualquer eu psicológico por meio da técnica dos detalhes, para que possamos alcançar a castidade científica. Trata-se de um tema de grande importância. Não perca! Até a próxima!